Olá, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Está no ar mais um Estúdio Veja, que hoje recebe a atriz, escritora, youtuber Kênia Maria, nomeada pela ONU Mulher Defensora das Mulheres Negras. Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bom? Boa noite. Também participa dessa conversa a Jenny Thomas, repórter de Veja, tudo bem? Tudo certo, obrigada. Vamos lá, Kênia, queria então que você começasse dizendo da nomeação para esse cargo, vamos dizer assim, né, da importância dele. Como é que você chegou lá? Como é que foi feita a escolha em cima de todo o trabalho que você faz? Queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho. Depois, inclusive, vou exibir um pequeno vídeo de uma apresentação recente que você fez. Que maravilha. Então, ano passado, durante o evento Mulheres do Amanhã, no Museu do Amanhã, que é uma proposta da ONU de um planeta 50-50 pela igualdade de gênero, eu fui apresentadora desse evento, porque Amanda Talamonte, que é uma das representantes da ONU Mulheres, assistiu minha palestra no TEDx São Paulo. E daí ela começou a conhecer o meu trabalho e me convidou para participar do evento no Museu do Amanhã sobre igualdade de gênero. E foi quando eu questionei o fato da ONU Mulheres não ter esse recorte em relação... Não dá para falar de mulheres e idealizar um mundo igual de homens, entre homens e mulheres, igualdade de gênero, sem o recorte racial, tratando-se de Brasil, tratando-se do Brasil, né? Então, conhecendo a minha história, e desde outubro do ano passado eu venho convivendo e participando de alguns eventos da ONU, e tenho um canal que já a gente vai falar, e aí daí surgiu esse convite de Nadine Gassmann, que é a representante da ONU na América, no Brasil. Vamos mostrar, então, um trecho de um videozinho sobre um pouco do trabalho dela e ela vai comentar na sequência. Acompanhe. Fechem os olhos, por favor. É rápido, não vou fazer mágica, tá? Fiquem tranquilos. Fechem os olhos, por favor. É rápido. E imaginem um anjo. Guardem essa imagem. Um príncipe, uma princesa e uma boneca. Guarde essas imagens e agora podem abrir os olhos. Eu quero saber se as imagens que vocês conseguiram visualizar, quantas delas são negras? Pois é. Olha lá. Bom, Jenny, continua, vamos lá. Nisso também, ao longo desse vídeo, você volta até para a tua experiência com os teus filhos, né? Assim, você tem uma filha, um filho. E aí, como foi também vendo eles crescendo e essa coisa de se imaginar, da representatividade, vendo isso no universo também para as crianças? Pois é, eu sou carioca, nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, venho de uma família de militantes, minha mãe é pedagoga e muito consciente. Eu nasci num quintal enorme onde vivia 7 famílias, famílias, todos da mesma família que a minha, inclusive um dos... o fundador de um movimento capoeirista, Engenho da Rainha, Celso, que é meu tio, e minha irmã, Beatriz Nascimento, que era uma feminista que já faleceu, enfim, eu falo até dela no TED. Então, eu venho de uma família muito consciente em relação à questão racial. A primeira atitude da minha mãe foi nunca ter alisado o meu cabelo e de me ensinar a cultura negra, a história e tal. E esses são os mesmos valores que eu passo para os meus filhos, a conscientização. O diferente é que eu fui criada no subúrbio, logo depois no centro, no Catumbi, perto do Sambódromo, né? Então, eu tenho muita influência do samba por conta da ancestralidade mesmo. E depois, aos 20, eu fui para a Venezuela, morar na Venezuela, depois Equador, Peru, fiquei 10 anos fora. E minha filha nasceu na Venezuela e é venezuelana.
E na Venezuela, na época, não tinha as leis raciais contra nem nenhum projeto, não era crime a injúria nem o racismo. Então ela sofreu muito na escola. E aí eu volto ao Brasil quando ela já tinha 8 anos e aos 13, quando ela começa a fazer teatro, violino, música, ela percebe que se percebe como mulher negra e que quer ser atriz. E aí olha a televisão, olha a publicidade e não se vê. E aí como acreditar nesse sonho? Mãe, o que eu faço? Como é que é isso? Eu falei, vamos escrever sobre isso. Começamos a escrever. A princípio fizemos uma página no Facebook, que logo virou uma websérie, que foi uma ideia que eu tive. Esse é o Tá Bom Pra Você. Esse é o Tá Bom Pra Você. É daí que nasce que é um coletivo familiar, que é muito interessante, que vem com minha família, meus 2 filhos e meu marido. Que você acorda feliz junto com sua família, porque sua esposa realizou um grande sonho. Sua filha tirou nota 10 na escola. Seu Estão filho mostrando passou no algumas vestibular. imagens. Mas vamos seguir no nosso papo então, Kênia. Você falou agora há pouco sobre publicidade. Pois é. Tem uma parte ali da tua apresentação no TED que você fala sobre a margarina, que eu gostei muito da sua apresentação. Vamos emendar aí um pouco a nossa conversa, então, sobre aquilo que você chama da black margarina e tal, dos padrões estabelecidos, não só padrões de beleza, mas padrões de núcleos familiares e etc. Vamos seguir por aqui. Então, a questão de falar nessa websérie que é feita dentro da minha casa, o cenário escrita, eu sou roteirista dessa série, dessa websérie. Enfim, margarina, porque a gente teve eu tive a ideia de provocar a publicidade brasileira. Por quê? Porque somos mais de 50% da população. E aí eu estou falando só de uma questão econômica. Né? Não é um apelo para que gostem da gente, não, é só eu compro então onde eu estou, né? Nesse mercado. Então, somos mais de 50% da população, consumimos mais de 1,5 trilhão de reais por ano e consumimos e não nos vemos. A questão da margarina não é em si o produto, apesar de ser um produto consumido pela população negra, né, na maioria das vezes. Mas a margarina, o conceito família margarina, virou um ideal de felicidade, de gente bonita. Inclusive, nas propagandas de margarina diz, porque toda família merece ser feliz, merece. Né? Então, é um mérito ser feliz e aquela família representada é branca. Isso constrói a ideia de uma sociedade. Não tem como subestimar isso. Né? Tanto que no exercício a gente fecha os olhos e não consegue visualizar uma princesa negra, porque existe dentro disso uma estratégia de manutenção realmente de poder, né? Porque quando eu, numa sociedade que é capitalista, se eu não tenho dinheiro, eu não sou ninguém, né? E se eu não compro, eu também não sou ninguém. E se eu não sou ninguém, eu não sou realmente ninguém. Eu posso ser, inclusive, vítima de violências e eu estou indo para um lugar bem extremo, e isso não comover porque eu não sou vista, né? E levando em conta que 97% dos lares no Brasil tem televisão, isso é muito grave, né? Porque a gente está o tempo todo formando a opinião de uma população. E o que essa população está vendo quando me vê? Se eu não sou o padrão, eu não mereço ser feliz, que essa é a ideia família margarina, né? A gente fecha os olhos e a gente vê a família que merece ser feliz. Isso é muito grave, né? E a maldade, a crueldade disso é dizer, você não existe, eu não sei quem é você, mas eu sei que você vai consumir. Porque se deixar de consumir, mais de metade da população brasileira, eu acho que vai ter um problema muito grave. Mas, então, assim, a gente critica esse ideal de felicidade. Quem é que merece ser feliz? Que é a ideia que a propaganda passa, né?
e ela fica, essa ideia, ela permanece no inconsciente da população. E você já vê mudanças, assim, algumas coisas diferentes acontecendo, novos padrões surgindo? Na publicidade, eu acho que bem lentamente, sim, devido a uma pressão muito grande, né? Eu acho que realmente a publicidade percebe que ela perde se ela não contempla essa população enorme, gigante, que de um país que parece mais um continente com toda a sua diversidade. A gente ignorar isso, eu acho que é uma estratégia, sim, para separar, para ter um grupo no poder e privilegiado, isso deve ser falado. Acho que a gente não precisa falar desse assunto de maneira pedagógica, né? A gente pode falar normalmente, os números falam disso. E a melhora, eu acho que vem através das lutas das militantes mesmo, das mulheres negras, das feministas, das pessoas que não se conformam, né, com essa desigualdade. E aí o mercado vai entendendo que é necessário incluir. Eu acho que é por isso que tem acontecendo algumas mudanças, né? E também a justiça, as leis, que algumas não se cumprem, né? Como a Lei 10.639, que obriga o estudo da África nas escolas, que ajudaria muito e colaboraria demais com a desconstrução do racismo, com a descolonização, né, das mentes, que é o que eu falo na palestra, né? Se eu souber quem eu sou, eu vou ter mais certeza e vou ter uma direção. Então, assim, é muito cruel tudo isso e como se dá. E aí a gente vai desconstruindo de maneira usando a arte. Como somos artistas. Essas questões todas que envolvem a desigualdade racial, que envolve racismo, são muito fortes no mundo todo. É possível traçar uma escala, ter ideia de uma escala em que nível estaria o Brasil, por exemplo, na sua opinião, em relação a outros países? A gente sabe que tem lugares que são muito cruéis também, né? Pois é, o Brasil não está nem, assim, como país racista. Não sei, assim, a gente ouve muito a experiência de pessoas que viveram fora, porque dentro de algumas pesquisas ele não está entre os 10. Enfim, não está, mas é um dos países, especialistas, pesquisadores, comprovam que é um dos países mais racistas do mundo, porque é um dos países mais difíceis de combater. A gente não consegue dialogar, né? Não se dialoga. É um mimimi, é uma coisa muito ainda infantilizada. A gente não senta e fala, não, bom, vamos olhar isso aqui. Tem uma população que está fora, tem uma população que está dentro. Tem cadeira para um, não tem cadeira para outro. Ok, somos uma nação. Então, existe desigualdade, ponto. Não tem por que a gente ficar no achismo, né? Isso é muito imaturo. Eu entendo que o Brasil é um país muito novo, mas eu acho que está na hora da gente acelerar, né? Então, é mais ou menos por aí. Você falou, está na hora da gente acelerar, o Brasil é um país muito novo, as coisas evidentemente demoram um tempo para acontecer, algumas evoluções, mas eu queria embarcar aqui num assunto inevitável para a gente tocar, que é ocorrido nessa semana, envolvendo um ator da Rede Globo, José Maier, acusado de ter assediado uma figurinista. Essa acusação surgiu num blog do jornal Folha de São Paulo, né, no qual ela fez um desabafo. Isso gerou uma movimentação enorme em todas as partes, né? A classe artística, as mulheres reagiram, né? Mexeu com uma, mexeu com todas. Muitos homens reagiram também, ainda que não tanto quanto gostaríamos, né? Mas isso tudo, a emissora se posicionou, afastou o ator. Até eu queria que você comentasse a importância desse episódio que envolve aí feminismo, que envolve mulheres, que envolve o deplorável assédio, né? O quanto as coisas estão evoluindo, na sua opinião? Eu acho que está sendo filmado, né? Está sendo filmado. Eu acho que isso é uma herança realmente
de como o Brasil foi construído, a base da violência, do machismo, do patriarcal, né? A família patriarcal, o homem que tem direito sobre a mulher. Então, é uma construção social. Isso é institucionalizado, inclusive, né? A gente precisa entender o racismo institucional e o machismo também. Então, é um comportamento. Isso é um comportamento. Ok, a figurinista denunciou, que maravilha. E que bom que as mulheres, eu acho um movimento incrível. Inclusive, eu participei nas minhas redes sociais, mexeu com uma, mexeu com todas, eu super concordo. Mas tem uma questão que me preocupa, eu volto a falar o que realmente comove, qual é a dor que me comove, qual é a dor que comove a população brasileira, né? E aí eu falo de todas as esferas, na arte, na questão dessa menina que foi assediada. Porque quando acontece alguma coisa com a mulher negra, e aí eu preciso falar que dentro do mercado de trabalho a mulher negra sofre muito assédio, vale lembrar que 80% das empregadas domésticas no Brasil são negras, 80% são negras. São 6 milhões de mulheres negras num trabalho que ainda, a gente não sabe muito bem o que acontece, e é uma herança também, o trabalho doméstico no Brasil é uma herança da escravidão. É uma coisa que começou lá atrás. Então, assim, por que eu estou falando isso? O que me preocupa, eu acho a campanha maravilhosa, eu acho que a mulher deve denunciar, mas eu acho que tem que ser realmente com todas. Eu acho que isso não pode comover só quando acontece e eu falo assim, porque no depoimento da própria figurinista, ela, quando relata, ela fala, sou uma mulher bonita, branca, né? E isso está muito claro. Isso está muito claro, e eu não digo que ela está errada de colocar isso e nem não estou julgando, sem juízo de valores. Mas existe uma diferença. A mulher negra, quando é assediada, ela é vista de uma outra forma. Isso a gente não pode negar, né? Com esses números que eu falo. Falando que em 10 anos, de 10 anos de Maria da Penha, 54, o número de homicídios, de violência contra a mulher negra aumentou 54%. Aumentou, com a Lei Maria da Penha. E da mulher branca diminuiu, a violência contra a mulher branca diminuiu 10%. Nós temos números que encerram qualquer assunto, então eu não consigo entender o porquê não falar isso claramente, sabe, tranquilamente. E aí, voltando à pergunta, eu acho maravilhoso, eu acho que tem que denunciar, eu acho que o fato de acontecer isso com um galã que é querido, né, pelo público feminino e masculino, é um choque, dá uma... Bom, o negócio é sério, e é sério mesmo, porque somos muitas. E as mulheres não querem mais se calar e não vão se calar, né? E, como eu falei, está tudo sendo filmado. Mas eu preciso ver a comoção quando acontece esse tipo de violência com mulheres negras. Porque uma menina no Rio de Janeiro, a Eduarda, ela morreu com uma bala paga pela população, pelo braço armado do Estado, e isso desapareceu. Não teve nenhuma comoção, nenhuma campanha em relação a isso. Então, a gente precisa analisar o que comove a gente. Me comove ver um menino preso, qual é a cor desse menino? Me comove quando um menino morre? Me comove, isso vai virar capa de jornal dependendo da cor. E isso que é preocupante. Então, mexeu com uma, mexeu com todas, tem que ser com todas. E é legal essa união. É o que a gente pretende fazer. Muito bem, Jenny, tem mais perguntas? Não, nisso, falando, né, dessas violências e agressões, e nesses casos que são bem extremos, né, o da menina que você citou e o dessa semana com o Zé Maier, e tem um vídeo seu no teu canal do YouTube que você fala
também sobre como não começa no primeiro tapa. Ah, sim, pois é. E é isso também que eu acho interessante, não sei se você poderia falar um pouquinho, assim, e também desse teu contato com esse tipo também de violência que acontece todos os dias e também essa relação de como com a mulher negra e a diferença disso com a mulher branca e... Como eu falei, como eu venho de uma família de mulheres militantes e tal, inclusive não são mulheres, meu avô paterno foi líder sindicalista ferroviário e um revolucionário também, músico. E aí essa questão da violência, como você me perguntou mesmo, eu me perdi? O vídeo que você fala no YouTube. Do vídeo. São 2 canais, eu tenho o Tá Bom Pra Elas e o Tá Bom Pra Você. A revolução vem disso, mas eu falo da questão da violência contra a mulher, no canal do Tá Bom Pra Elas, que não começa no primeiro tapa. Aí você me pergunta por que eu falo disso, porque é uma questão que me toca muito. E aí qualquer mulher, eu como aprendi, venho de uma família de militantes e que aprenderam a reagir, eu nunca aceitei. A violência é uma coisa que me muda o meu estado. E eu acho que isso deve ser falado desde a infância, como minha mãe me ensinou, né? E, inclusive, no vídeo eu falo que minha mãe, eu vendo a minha família nesse quintal, reagia à violência dos homens, o dedo na cara, o senta aí, não bota essa roupa, não usa esse batom. Eu vi isso o tempo todo, eu vivi isso. Então, para mim, é inadmissível. E eu acho que isso começa na infância mesmo, sabe? Eu acho que começa quando a menina, e eu falo no vídeo, quando ela começa a discutir com o namorado, o primeiro namorado, a menina tem 14 anos, e o cara vai lá perguntar por que ela curtiu a foto de alguém. Isso já é começar já é uma relação de abuso, né? E aí esse alerta que eu faço, Tá Bom Pra Elas, é um canal que é meu e é direcionado para as mulheres. É um canal onde eu vou trabalhar muito as pautas que eu vou desenvolver junto com a ONU Mulheres. E sobre a violência, que é uma coisa que a gente vai falar muito, da mulher negra, que é diferente devido aos números que eu falei. Outra coisa que a gente vai tratar no Tá Bom Pra Elas, que é diferente do Tá Bom Pra Você, sobre a questão da intolerância religiosa, porque eu sou uma Ielorixá, é outra herança que eu tenho, e foi uma coisa que eu resolvi assumir por conta da ancestralidade, por conta da cultura mesmo, e eu tenho muita honra disso. E é uma das questões que eu vou trabalhar. Por quê? Porque dentro da religião de matriz africana, a mulher negra tem cargos de liderança. Isso é interessante. E é uma religião que é muito perseguida. Se mata, destrói em terreiros, e a gente vai trabalhar. Especialmente no Rio de Janeiro, recentemente, né? Muito Lamentável. com o avanço das igrejas neopentecostais, né? Com a intolerância. Isso dos anos 80, eu acho, para cá, esse boom das igrejas evangélicas e a intolerância, o fundamentalismo evangélico, expulsou alguns terreiros das grandes comunidades, né? Então, é um povo que precisa, principalmente como é liderado por mulheres, na sua grande... A mulher tem um cargo de liderança, as mulheres são sagradas dentro da religião, e sofrem muito com isso. É um caso que eu vou cuidar, e por ser também escritora de livros infantis, falando dessa questão da África e das religiões de matriz africana. Quanta coisa, Kênia. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter vindo aqui ao Estúdio Veja. Jenny, obrigado. Obrigada. Quero também te desejar sucesso na frente aí da luta pela defesa das mulheres negras, não só na ONU, mas em todas as frentes que você atua. Você falou aqui algumas vezes. Mais uma vez, parabéns, viu? Obrigada. E muito obrigado a você pela sua companhia, pela sua audiência. Você fica agora com o Giro Veja e as principais notícias do dia. A gente se vê amanhã. Até lá. Olá, boa noite.
o governo federal autorizou mudanças em pelo menos 5 pontos da reforma da Previdência. As alterações devem acontecer em relação à aposentadoria rural, no benefício de prestação continuada, a pensões, além de aposentadoria de professores e policiais e regras de transição. O presidente Michel Temer voltou a afirmar em entrevista que a idade mínima de 65 anos é um ponto que não pode ser modificado. Falando agora sobre a Operação Carne Fraca, o Ministério da Agricultura informou que foram encontradas bactérias prejudiciais à saúde em 8 das 302 amostras de carne recolhidas dos 21 frigoríficos investigados. As 8 amostras reprovadas são de produtos dos frigoríficos Transmit e Frigo Santos. Outras 31 amostras indicaram problemas que o Ministério classificou como de ordem econômica, por causa do excesso de água no frango, por exemplo. Esses problemas foram encontrados nos produtos dos frigoríficos Pecim, BRF, Souza Ramos e Frango DM. E começou agora há pouco, às 7 horas, a venda dos ingressos para o Rock in Rio. Entre as principais atrações do evento estão Maroon 5, Aerosmith, Bon Jovi, Guns N' Roses e Red Hot Chili Peppers. O Giro fica por aqui. Não deixe de acompanhar essas e outras notícias em veja.com.